Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 10 horas e 2 minutos, dia 14 de dezembro de 2022. Temos tempo bom, sol entre nuvens. Aqui em São Paulo, temperatura agradável, típica de verão, 21 graus. E desejo um bom pregão a todos. Hoje, Marrocos vai eliminar a França e fazer a final da Copa do Mundo no domingo com a Argentina. Queridos, hoje vencimento do índice futuro, o IN Z de zebra 22, já fizemos a rolagem, estamos agora no IN G de gato 23, que tenhamos uma boa jornada, trabalharemos duro, como eu falei anteriormente, top traders non-stop, e eu falaria em compra nesse momento, eu vou explicar por quê. Top Traders no Stop significa que nós vamos trabalhar direto no final do ano, não faz nem sentido, né? Seria muito pretensioso. Tomar um pouquinho do meu Gatorade aqui de frutas cítricas, muito pretensioso querer tirar férias depois de um pós-eleições turbulentos, né? Eu acho que isso é uma questão de caráter. A prioridade nesse momento é o trabalho, o estudo duro, para lá na frente a gente poder sim desfrutar de uma situação mais tranquila. Então temos aqui equilibrado o livro de ofertas. Eu penso o seguinte: a gente falou em compra em 104,600 ali, né, aproximadamente. Vamos fazer o racional curto. Agora são 10h04, até as 10h15 acho que vai bater 105 mil pontos. Por que eu penso que vai bater 105 mil pontos? Até as 10h20, vamos colocar, depois da abertura do mercado à vista. Primeiro porque a gente tem um fora da banda dentro da banda, um pique de volume porque houve a migração de liquidez, e provavelmente a média de 21 será, a média de 5 será testada. Então deve bater nos 105 mil pontos, 104,950, por aí, logo após os ativos à vista abrirem de fato. Ok? Falando um pouco sobre o mini dólar. O mini dólar, ele tem um ponto importante, 5,272,500, não conseguiu manter o preço acima, mas fechou o gap, 5,384, fica 5,390 e 500. E quando a gente traz os estudos aqui para o intraday, é bastante evidente rompimento falso de 5,372 e 500. E tem uma cabeça de pivô aqui. Por que cabeça de pivô? Aqui nós temos um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. E temos um gap aqui também, né? Gap entre o fechamento de ontem, abertura de hoje. Então esse gap, na minha opinião, é um gap diário, será fechado hoje. Né? Para que ele seja fechado hoje, teria que descer a 5,328, acho que o fará na sessão de hoje. Pô, professor, está dizendo que vem de 5,368 para 5,328? Exatamente. E fecha esse gap ainda, especialmente se perder realmente 5,356 como suporte, porque aí neutraliza, digamos assim, cancela o pivô. Aí temos aqui o milho. O milho está ensaiando aqui uma acumulação para romper a média de 21, sem grandes novidades. No caso do BOVA11, está com data do dia 13, BOV e BOVA11 eu vou estudar depois, então. Falemos então do DI1F25. Todo esse estrago, né, que está acontecendo aí em razão da lei das estatais demorou meses para ser discutida no governo Temer para proteger as estatais de bandidos corruptos, inescrupulosos, né, que causaram grande prejuízo às estatais. Ontem à noite foi modificada. Quarentena de 36 meses para 30 dias. Que beleza.
como diria o poeta, no Brasil até o passado é incerto. Até o passado é incerto. Vide lei de segunda, né, prisão pós-condenação em segunda instância e coisas do gênero. Então, 13.995 não chegou a ser tocado exatamente, houve uma aproximação e tem umas sombras superiores, isso é um sinal de topo. Uma oportunidade, na minha visão, inclusive, de venda de juros na sessão de hoje. Ok? Então aqui é um W, um padrão da alavanca, um W com eixo a 13.235. E agora abre-se novamente uma oportunidade de venda, no meu entendimento e interpretação dos fatos. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa de forma coletiva para passar aqui para vocês, que aí eu já falo de início. Então vamos ver, eu acho que está tudo correto aqui. Tudo certinho. Então B3, SA3 aqui na tela. Hoje, né, eu penso o seguinte, né, por exemplo, quem achava que era uma grande oportunidade de vender B3 e SA3 foi aqui, ó. Então aqui as pessoas estão no auge do seu otimismo, aqui do pessimismo. Então, historicamente, pelo que a gente vê, é que essa região que trabalha, por exemplo, B3, SA3, BBS3 que apanhou por causa da lei das estatais, é uma oportunidade de compra, porque os drivers mudam. Né? Da mesma forma, quando está subindo, paira um grande otimismo no ar. Por exemplo, o ativo está aqui a 43, ninguém quer ficar de fora, todo mundo começa a comprar. Todos os drivers aqui são otimistas. Né? E aí começa a cair, não, é uma correção, é a mesma coisa aqui, né? Tá caindo forte. Pô, outro dia negociava 44, tá 31. E é o momento de comprar, mas dificilmente você vai ter, por exemplo, um alinhamento de drivers positivos aqui no fundo do poço. Aí quando começa a subir, sim, começam, digamos assim, que os drivers acompanham as notícias, né? Então, eu vejo como... Porque assim, pessoal, primeiro, né? O mercado está trabalhando com base em fatos que aconteceram no passado. Só que aí eu vou falar um negócio aqui, mas aí acaba sendo algo dúbio por causa daquilo que aconteceu ontem. Eu ia falar, né? O Congresso é o Congresso de direita, centro-direita e centro. Só que ontem mudou a lei das estatais da noite para o dia, né? Então parece até um pouco incoerente. Só o Partido Novo, ao qual eu sou filiado, que realmente bateu e falou que era errado o que estava acontecendo ontem, né? Foi uma voz isolada na Câmara. Por quê? Porque o presidente Lula vai apoiar o Arthur Lira na sua reeleição. Então, enfim. Mas, teoricamente, a gente tem um Congresso duro e o mercado está exagerando assim, penso eu. Né? Então, esses valores que negociam os ativos, na minha visão, eles são altamente atraentes para quem está de fora. Agora, para quem está no barco, o que eu não faria? Eu não ficaria girando minha carteira no day trade, eu não faria termo para alavancar, isso jamais. Trabalharia com manejo de risco e no caso da carteira de ações teria, nesse momento, a palavra de ordem é paciência. Não tem outro para quem está no barco. Né? Sair nesses níveis aí, como você fala, vou esperar o melhor momento para entrar. Qual é o melhor momento? Quando tiver subido 10%, aí você acha que tomou tendência de alta, aí corrige 3, você estopa de novo. Não é o caminho. Pelo menos na minha visão. Não é porque o investidor fala assim, a BPAC eu vou fazer o seguinte, ela está caindo. Isso é teoria de livro, né, de influencer.
Ah, ela está caindo. Então vou fazer o seguinte, eu vou zerar minha posição com prejuízo. Quando tiver um mercado mais definido, eu entro. Ela sobe 3%, 2%, 4%. Você vai falar, putz, agora é o momento. Ela sobe, fala, se ela corrigir um pouquinho, eu entro. Ela sobe mais 5%. Quer dizer, já subiu 10 a partir do fundo. Aí você entra, ela corrige 3, aciona teu stop. Stop, né, dos entendidos. Aí você fica de fora de novo, quer dizer, o momento de vender é lá em cima e de comprar é aqui embaixo, para quem está de fora. É assim que eu penso. Então, você vê IFNC se aproximando de um. Então, tem a teoria e tem a prática, né? Para quem opera de verdade, é bem diferente. Então, a IFNC se aproximando de uma região de suporte precisa começar, né? Tem que ter um sinal. O IMAT é até mais resiliente, até em razão do minério, né? Precisa começar, né? Por exemplo, o IMOB está numa região de suporte forte, ó. Né? Aqui 606,89, que gerou uma belíssima alta entre o início de julho e o início de outubro, né, talvez um reinício de ciclo de recuperação. No cenário político, eu lembro uma vez que diziam assim: ah, se o PSDB sair da base do governo Temer, o mundo vai acabar, saiu, a bolsa subiu. Então, muitas vezes no mercado financeiro é tudo muito relativo, né? Então, às vezes o mercado embute um cenário ainda pior no preço, tem drivers internacionais, então é isso. Mas é claro que é frustrante você vê o mercado em alta no exterior e aqui não. Ah, mas era previsível que o governo do PT faria isso. Mas, poxa, eles prometeram algo diferente nas campanhas, inclusive para os seus próprios aliados, né? Então, essa que é a grande questão, né? Está sendo feito algo diferente daquilo que foi tratado. Então, o índice de energia precisa começar, né? Quando tiver algum sinal aqui, a gente aponta, faz projeção, usa FIBO. Ó. Small 11 está no mesmo ponto que gerou a recuperação aqui no início de julho. Petrobras, né, é uma das que mais sentem tudo que acontece ao governo, mas enfim, apesar da presepada de ontem do Congresso, eu ainda acho que nós temos um Congresso centro-direita, enfim. Tem a votação de orçamento secreto no STF, pode ser um driver que faça preço para cima, a própria PEC da transição talvez seja um pouco mais desidratada. Então aqui temos Vale, né, um dos ativos mais resilientes. A Vale muitas vezes tem essa característica de trabalhar de uma forma diferente no mercado. Então, se o mercado começar a recuperar, se ela deve romper até com facilidade 89,23. E voltando aqui, né, para estudar o Ibov e o BOVA11, o Ibov ele reflete, né, aquilo que está acontecendo com o índice futuro. Está abrindo agora. E não faz mais sentido a gente traçar a reta dessa maneira. Talvez essa projeção seja exagerada, mas ela pode gerar alguma frustração para quem espera um retorno. Deixa eu fazer mais caprichado aqui. Não acredito que atinja esse patamar. Acredito que o volume projetado hoje é muito alto e tem o vencimento do índice futuro. Pode ser o pregão da virada que a gente espera. Mas é praticamente aqui um desenho de um canal, né? Um toque, dois toques, um toque, dois toques. E aí o BOVA11. O BOVA11 eu já tinha feito algo parecido. Vamos refazer aqui, então.
que a gente tem que já está fora, né? Só que fechou esse gap. Então, um fechamento do gap no BOVA11 é algo significativo. Mas precisa começar. Né? O fato é que precisa... Esse tipo de movimento, né, quando ele é direcional e tal, precisa começar assim, talvez fique mais adequado. No caso do BOVA11, um alargamento, de repente hoje, se começar a subir, fechar num território acima, que digamos assim, dentro, né, do alargamento, romper a máxima de hoje, o que eu acho possível, 99,83, a gente pode ter realmente algo novo. Então, voltando aqui ao mini índice, né? Na minha visão, o mini índice hoje ele vai buscar o fechamento de ontem aqui na região de 105,935, ou seja, vai buscar 106 mil pontos ainda hoje. Essa é a minha opinião. Então, antes de fazer os estudos aqui no TradingView, eu vou observar os comentários aqui do YouTube. Então vamos lá. Marcos Furian, bom dia, professor. Hoje, 13/12, não entendi. O WZ está derretendo de manhã, mas o mercado abriu estável e subindo. Na verdade, muda muito rápido, né? Porque o EWZ é inversamente proporcional ao dólar, né? Inclusive, é aquilo que eu falo, não existe, eu não sou fã de nenhum programa, por isso que eu não faço uma parceria formal mesmo, assim, porque todos eles, elogios ao Cartesia, que está fantástico, muito estável, mas, por exemplo, você pega um TradingView, que é um programa excepcional, ele tem essas, digamos assim, né, situações estúpidas, como, por exemplo, dizer que ontem houve uma queda de 9%. Não houve, né? Aí você vem aqui, e a véspera é onde fica, digamos assim, fica X, porque hoje nós temos o vencimento do índice futuro aqui no Brasil, né? Então não é fácil, né, de... mas aqui também, ó... Né? Então provavelmente tem a ver, mas aí em outubro não ocorreu. Enfim, é loucura desses programas, não tem programa perfeito. O programa você tem que tentar extrair dele o melhor, sem ilusões, né? Que você vai ter um programa perfeito, que vai resolver todos os seus problemas, né? Isso não existiu no EWZ. Eu só não entendi porque em outubro... Enfim, tem algum tipo de... Mas não faz o menor sentido isso daqui. Ou ficou X mesmo. Teria que estudar isso daí a fundo, mas o EWZ não caiu 9%, né? Longe disso. Né? Mas aí isso distorce o gráfico, esse é o problema. Então a gente tem que trabalhar já entendendo que o gráfico foi distorcido. Aí eu posso colocar 24 horas, posso colocar diário, que vai aparecer da mesma forma, posso tirar aqui o automático, enfim. Esse movimento não ocorreu, mas de todo modo o EWZ é uma baita de uma oportunidade de compra. João Vinícius, boa tarde, querido amigo. No que tange em Z, apresenta um martelo quase fora da banda, tocando praticamente o fundo, indicando uma possível reversão. O que podemos chegar ao 109 até sexta? Que Deus ilumine a todos nós. Olha, eu penso que o mini índice ele pode chegar até sexta-feira nessa região, sim. Ó. Então você falou bem, que seria aqui o 108,910, que foi o ponto que começou essa queda mais forte. Quando o movimento ele é causado por drivers políticos, pessoal, por exemplo, né, ontem a gente chegou a ver o EWZ subindo mais de 1% no aftermarket. Por que ele subiu mais de 1% no aftermarket? Eu acredito, é muito provável
que foi pela indicação do Bernard Api como secretário para a reforma tributária, né? Uma das poucas coisas boas que aconteceram nos últimos dias, né? Realmente é um bom quadro. Né? É um bom quadro, sim. Mas aí a Câmara vai lá e muda a lei das estatais, que demorou meses para ser negociada e tal. Da noite pro dia, então é complicado, né? Como é que um profissional, né, um trader tal, trabalha nesse tipo de cenário? Eu acho que muitas vezes o político ele manipula realmente o preço e ele se posiciona, sejamos realistas, né? Zé Vendinha cansou de fazer isso. Ele brigava com o Rodrigo Maia, um vendido, um comprado, ora outro comprado, outro vendido. Ou é novidade para alguém isso que eu estou falando, né? É novidade isso, né? Zé Vendinha tem vários processos como insider, enfim, condenado, outros estão em curso ainda, então não estou falando algo que é fantasioso, baseado em fatos. Mas tem chance de recuperação. O mercado, apesar de todos os problemas, o mercado está exagerando muito também, então, enfim. Mas precisa começar. Raimundo Investidor, muito bom conteúdo. Me inscrevi no seu canal, já deixei like, vou te acompanhar aqui. Seja bem-vindo, é uma honra para nós a sua presença, querido. Aí temos o Carlos Flá, nosso querido amigo que sempre contribui muito, soma para a nossa comunidade. Boa noite, professor Wagner, tudo bem? Tudo certo? Professor, primeiramente te parabenizo pelos trabalhos, sabemos das dificuldades impostas, mas estudos e trabalhos nos traz força. Muito obrigado. Professor, já comentei outras vezes, eu não votei no PT e nunca votarei. Eu votei uma vez no... Eu cometi a ingenuidade de votar no Suplicy, né? Que não passa de um acomodado, um teórico, parece esses influencers por aí que falam da Bolsa. Mas votei, não tenho vergonha de falar, acreditei nele na época para o Senado. Mas como cidadão brasileiro, respeitaria a democracia sempre, somos dois então. Professor, muitos que criticam as nomeações do PT votaram no PT. É a mesma coisa daquela vez que teve a greve dos caminhoneiros. Eu tinha gente no meu grupo, a gente comprado até as tampas e o pessoal apoiando a greve. Vai entender, né? Será que não teve presidente de banco grande ou empresário de grandes empresas que apoiaram o PT? Com certeza sim, né? Então nosso amigo diz ali, lógico que teve, agora todo mundo sabia quem eram os coordenadores da campanha, quem estava apoiando e afins. Eles queriam ministérios, nomeações internacionais, bobear até a Dilma vai fazer parte do governo. Não faz nenhum sentido as nomeações, na minha visão, estão sendo normais dentro do que foi a campanha do PT. Agora o que está ocorrendo, na minha opinião, é uma palhaçada do dito mercado. Não votei no PT, mas gostei do discurso do Lula hoje, mercadante confirmado. E discurso para o mercado, pelo menos fez transparente, confirmou. Será isso um ponto final? Seria. Mas aí teve a lei das estatais, votada ontem na surdina. O nosso amigo diz, goste ou não, o mercado bate achando que tem bola de cristal. Essas pancadas só estão ocorrendo porque estrangeiros estão comprando. Se não houvesse liquidez, não teria sangue para tal. Logo o mercado perde força para continuar caindo, as empresas já estão destruídas, quando houver leis mais firmes, essa palhaçada acaba. Verdade que o mercado mudou muito depois da pandemia, concordo com você, querido, especialmente porque agora tem muitos robôs, mais do que nunca, operando. E aqui no meu condomínio, os camaradas estão tendo as manhas de fazer a manutenção da internet enquanto eu gravo. Eu esperei eles terminarem. Não é fácil. Eu não gosto de reclamar, mas assim, eu esperei eles terminarem, eu perguntei, eu conversei, e aí eles falaram que já tinham terminado. E aí eles estão fazendo a manutenção da internet, que nem está com problema no andar. Muitas vezes é fantasia da cabeça do pessoal também, que tem algum problema interno, equipamento e coisas do gênero. E eles acham que eles podem chegar desligando a internet de todos os apartamentos. Mas como acho que até eu terminar de ler os comentários aqui, volta, eu consigo utilizar os programas. Então, nós temos muito robôs, viu, querido? Então, acho que é a grande diferença nesse momento. Um camarada, para ele olhar a internet de um apartamento, ele não precisa desligar de todos. Né? Isso aconteceu uma vez lá no estúdio e eu fui comentar e eles falaram que eu estava certo. Eu falei, tá, mas por que vocês desligam então, né? Eis a questão.
Guilherme, parabéns pelo seu excelente trabalho, que eu acho fantástico, independente dos acertos ou erros, o que penso que é mais importante é sua honestidade intelectual. Também sua posição contrária em muitas ocasiões. Obrigado, querido. Adoro suas análises sempre. Muitas pessoas não entendem que bolsa não é algo exato. Pensar assim não traz dinheiro de verdade. Keep up the good work. Muito obrigado. Seguiremos em frente. Sempre com muita luta, muita fé. Talvez eu tenha que ligar o computador na internet do celular. Carlos Iglesias, obrigado, professor, pelo estudo, sinto segurança. Obrigado, meu querido amigo Rafael. Ontem a gente teve... Ele comentou um comentário, ele fez um comentário duro, mas extremamente inteligente, respeitoso, ético, né? Quando é assim, eu jamais apago e tal. E aí eu fui duro na resposta também, mas acho que eu fui mais duro na resposta do que ele foi no comentário. Né? E você vê a educação, né, a gentileza dele, ele comentou, parabéns pela dedicação diária, acompanho o seu trabalho desde 2016, sua estratégia funcionou muito bem, diversos ativos, exemplo super ganho que teve via varejo, obrigado, querido, pelo reconhecimento. Finalidade do comentário é gerar reflexões que possam ajudar o investidor pessoa física, eu estou totalmente de acordo, inclusive, pessoal, quando tem uma crítica, mesmo que ela seja dura, mas ela é ética, coerente, ela faz sentido, podem ter certeza que eu procuro refletir para melhorar também, porque como eu falo, eu não sou Deus, eu não acerto sempre, né? Eu sou um guerreiro como vocês, que tem a intenção sempre de fazer o melhor, de acertar, de trabalhar duro. Mas eu tenho humildade muitas vezes de reconhecer que a gente poderia ter feito algo melhor, né? Não tenho dúvida. E eu procuro estudar e melhorar a cada dia, né? Essas reflexões também servem para mim, não é uma crítica ao seu trabalho, mas sim um questionamento de como se proteger das próximas oscilações. Você está correto, né? E a gente vai procurar melhorar a cada dia. Eu acho que a internet voltou aqui, então dá para a gente dar continuidade ao trabalho. Uma vez falando por exemplo, no caso da NET, né, é uma empresa particular, mas que tem, né, aquela... Se tem gente que trabalha na NET, pessoal, não estou generalizando, mas muitos profissionais são muito, sabe, aquele ar ali malemolente, tal, faz as coisas em marcha lenta, né? Mas nada supera, por exemplo, a AN ou órgãos públicos, né? Que você vê 5 pessoas, um trabalhando e 4 olhando, dando risada, mexendo no celular. Eu não acho certo, né? Se a gente quiser ser um país sério, essas pequenas coisas não podem ser admitidas, sejam elas de empresas públicas ou privadas. Né? Um segura a escada, um trabalha, 3 mexem no celular e dão risada. Eu não concordo. Eu nunca vou concordar com isso. Né? Mesmo porque se eu sou a favor de gerar os empregos, mas que todos trabalhem, porque seja alguma coisa pública, quem paga somos nós, se for privada, isso está nos preços. Então, nós temos aqui Bolsa de Xangai, o Mastro Bandeira Informação, índice Nikkei, médias cruzadas em modo compra, devem continuar subindo. No exterior, é um cenário absolutamente positivo, né? Indubitavelmente, o minério amparando-se na média de 5 para subir, aí a gente tem aqui o petróleo desenvolvendo fundo, temos aqui a mínima do dia 28 de novembro, 80,86 já rompida. Provavelmente o petróleo vai alcançar 89,33 nos próximos dias, sendo essa uma simetria em V. Aí aqui o petróleo WTI negociado em Nova York, 73,60, passou com facilidade o alvo da simetria, algo em torno aqui de 83 dólares. Títulos americanos de 10 anos, repiques podem ocorrer, mas eu não vejo nenhuma mudança estrutural, por quê? Provavelmente o Fed hoje vai subir os juros em 50... Provavelmente não, o Fed hoje vai subir os juros em 50 pontos base e vai provavelmente anunciar uma redução de ritmo de aumentos para 0,5% ou até 0,25%, a depender dos indicadores econômicos. Os futuros americanos estão em leve queda, né? Estável, o Dow Jones 0,10 de queda, o S&P 0,13 de baixa
no índice Nasdaq. Vamos observar o fechamento de ontem, né, para a gente fazer aqui um estudo sobre os benchmarks americanos. Então, o índice Nasdaq, ok, né? Ele fechou longe da máxima, mas está prestes a romper aqui logo menos 11.546. Na verdade, é uma tríplice resistência. Então, provavelmente ela será rompida e retroalimentará nesses pontos outrora resistência tornar-se-ão suportes. E o S&P, ele luta para vencer como resistência uma LTB que guia o preço desde janeiro, né? Então é algo absolutamente significativo. E no caso do Dow Jones, padrão da alavanca, fechou longe da máxima, mas deve, nos próximos dias, quem sabe hoje, romper sim 34.589 e acionar um pivô de alta. O VIX, como eu comentei ontem, perto da máxima, era a oportunidade de venda perto dos $25, provavelmente vai buscar aqui 21,46. Então, um trade rápido, deve dar certo, irracional. E o BZQ, ele é ultra short, inversamente proporcional nossa bolsa vezes 2. Claro, né, o Marubozu de ontem, ele não anula, mas ele enfraquece sobremaneira a estrela cadente. Mas como é uma dupla resistência, se começar a ceder aqui, esse gap deverá ser fechado até de forma celery. E ontem, pessoal, minha filha foi no oftalmologista e depois nós fomos no Shopping Ibirapuera, até gravei os stories de lá, encontrei um aluno, um grande abraço. Falou que é de Vitória, mas estava em São Paulo. Ontem eu ganhei um cartão presente lá de amigo secreto, fui trocar e almoçamos ali perto do shopping, ali no Porpetão, em Moema. Aí fiz uma série de coisas, aproveitei, fui na farmácia, encontrei mais um aluno na farmácia também. Pegar alguns itens de higiene, compramos um presente para uma amiguinha da minha filha que comemorará aniversário no sábado. Então, depois voltei aqui ao trabalho, fiquei trabalhando até o início da noite, até o início da madrugada. Então temos bolsa de Paris. Paris, Reino Unido, Eurostock 50 se aproximou de média, está empinado para cima. Então correções fazem parte do processo, não mudam em nada. A nossa expectativa de valorização, de recuperação para o curto prazo ou mesmo médio prazo. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, a mesma história, quer dizer, a gente vê tudo alinhado no exterior, né? O Brasil poderia, nesse momento, negociar a 121, 122 mil pontos. Tranquilamente, 123 mil pontos. Seria um preço absolutamente justo, talvez 124 mil pontos. Né? Mas a gente tem aí esse revés, na verdade, diferente, né, do que tinha sido anunciado pelo PT. Na verdade, não é que eu fui neutro, eu disse que eu sou filiado a Partido Novo, então eu nunca vou concordar, vivenciar, me empolgar com algo diferente daquilo que eu acredito. Porém, entretanto, todavia, pelas promessas que o PT fez na campanha, eu falei, olha, tem tudo para ser um mercado altista, até porque eu acreditava em tudo isso que está acontecendo no exterior, arrefecimento, o DXY embaixo, o nosso dólar poderia estar 4.900. Então eu acreditava em quê? Em alta das bolsas na Europa, bolsas americanas. Né? Eu acreditava, por exemplo, num DXY em queda, numa recuperação do minério, acreditava em uma série de coisas, né? Que foram materializadas, mas aí o PT prometeu uma coisa e fez outra e a bolsa cedeu. Então todo o cenário internacional, arrefecimento de inflação na Europa, um Fed mais leve nos aumentos de juros, a reabertura da China,
Só que aí o problema ele é no Brasil, né, especificamente. Então, você pega um Ibov em dólares muito barato para o investidor estrangeiro que está comprando. Eu estou falando em dados aqui, não naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Só que por que está caindo? Porque os institucionais estão vendendo muito mais do que aquilo que os estrangeiros estão comprando. E eu vou além. Essa compra pelos estrangeiros é dinheiro novo. Né? A gente vê pelo fluxo cambial das últimas semanas. Então eles compraram 2.922.835 em novembro e já compraram 4.032.295 em dezembro. Provavelmente eles vão comprar no mês de dezembro uns 10 bilhões. Só que enquanto os institucionais venderem muito mais do que aquilo que eles compram, eles vão acumulando. Quando subir, eles vão ganhar muita grana. Mas os institucionais não acreditam na proposta atual. Então, Bovespa em dólares barato, estrangeiros aproveitando, mas não tem força para subir. Para a gente finalizar, tem aqui o mini índice no 30 minutos. Eu vou fazer um estudo um pouco mais específico. Nós temos um gráfico de 30 minutos, eu vou colocar um gráfico de 15 minutos. Possivelmente aqui temos no 15 minutos um padrão da alavanca. Que é aquela história do fundo mais alto que o anterior. É provável que nós estejamos diante de um desenho de um pivô. Ou seja, nós temos aqui um fundo. Um topo. E não bateu nos... Foi próximo ali do 105K, mas não bateu, mas vai bater. Então, eu não sei se vai sustentar, mas vai bater. Então aqui, qual que é o ponto a ser vencido? Ponto número 1, 105,885. Eu acredito que será daqui a alguns minutos. Então, esse ponto aqui, ó, 104, na verdade, né, 885, é o ponto a ser vencido porque é a cabeça de um pivô. Se for, provavelmente vai trazer aqui no 105,935, que foi o fechamento de hoje, talvez esticando aqui aos 106 mil pontos. Ok? Então nós temos um gap, é fácil de identificar aqui no gráfico de 5 minutos, de 15 minutos. Então o que eu penso? Que vai realmente romper o pivô e buscar 106 mil pontos ainda hoje. Não acredito que o mini índice, o Ibov, que está caindo 0,95, ou o BOVA11, que está caindo 1,08, fechem negativos hoje. Não estou dizendo que vai subir 1 ou 2%, mas que feche ali pelo menos próximo da estabilidade. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado, queridos. Valeu!